Maravilha! Você está no programa 7 Minutos de EBD. Isso significa 7 minutos de escola bíblica dominical. Isso significa 7 minutos de Bíblia. É verdade, 7 minutos é pouco tempo para estudar a Bíblia. Mas isto é só um desafio, é só um panorama de um estudo maravilhoso que iniciamos hoje, uma nova temporada. Nesse trimestre nós vamos aprender sobre crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Mas o que nós estamos estudando é Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia Sagrada em 7 minutos. Eu quero desafiar você a assistir o programa da Rede Boas Novas, a participar de uma classe de escola dominical no templo mais próximo, a participar deste grande exército que é apaixonado pela Bíblia. Então, crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Hoje é a lição número 1, começando uma aula tremenda, fantástica. Nós vamos falar de crescimento e maturidade do cristão. Pensa o seguinte, durante todo o trimestre você vai ver comparações do crescimento físico com o crescimento espiritual, porque a Bíblia em muitos momentos cita esses exemplos, que nós devemos crescer, que é aquele que devemos desejar o leite, né? Que é a palavra de Deus, assim como uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Enfim, você vai ver muitas comparações a vida física com a vida espiritual, no sentido de crescer. Então, eu vou crescer e vou crescer para Jesus, crescer, e quando eu estiver deste tamanho assim, isso é um hino, eu quero trabalhar para Jesus sem fim. Então, servir faz parte do processo de crescimento. Se você não servir, você não cresce. Então hoje nós vamos falar então de a lição número 1, crescimento e maturidade do cristão. O texto base, o texto áureo que fala da aula de hoje encontra-se em Efésios no capítulo 4 e no versículo número 15. Diz assim, cresçamos em tudo. Em tudo é muito forte, mas isso é a palavra de Deus. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a sua cabeça? Cristo, obviamente. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios no capítulo 4 e versículo 15. A verdade prática, algo que é possível você praticar. É uma verdade que você coloca ela em prática. O alvo de Deus é que cresçamos espiritualmente. Então você já deve ter aprendido em algum curso, na própria escola dominical, aprendemos sobre liderança, sobre estabelecer alvos. E em algum momento você pode ter se perguntado, e o alvo de Deus? Desculpa, qual é o alvo de Deus? Bem, o alvo de Deus é que eu e você cresçamos, né? Cresçamos espiritualmente, este é o alvo de Deus. O ciclo da vida, você já ouviu, né? Crescer, nascer, crescer, amadurecer, multiplicar-se e morrer. Esse é o sentido físico, aliás, não espiritual. O espiritual, o ciclo de vida espiritual, ele se diferencia nesse aspecto do morrer. Nós nascemos, né? O nascer de novo, uma natureza agora espiritual, nós crescemos numa natureza espiritual, nós também temos a função de amadurecer, assim que maduros também multiplicar-se, só que nós não morremos, nós temos a possibilidade de continuar crescendo até a volta do Senhor Jesus e de uma certa forma, espiritualmente falando, nós nunca morremos. Então é a diferença. No mundo físico, toda a criança, todo ser humano que nasce, um dia vai morrer. Agora, no espiritual, não. Quem nasce e quem nascer de novo espiritualmente, nunca mais morrerá. Mesmo que o corpo fisicamente morra, mesmo que o corpo fisicamente padeça, mas espiritualmente este corpo tem vida eterna. Isso significa ter vida em abundância. É muito comum as crianças, né, elas quererem crescer. Eu vejo as crianças da minha igreja, eu vejo a minha filha. Pai, e quando eu crescer? E quando eu for adolescente? E quando eu for jovem? Quando eu for adulta? Então, é comum as pessoas quererem crescer. E não há nada mais frustrante na vida de uma pessoa quando ela não cresce.
porque falta ter uma anomalia, tem alguma doença, alguma síndrome e que o crescimento não é perfeito, o crescimento não é lógico. Isso é muito triste, é muito frustrante. Agora pense e se coloque no lugar de Deus. Pense o quanto é frustrante para Deus quando um crente, quando alguém aceita Jesus, quando alguém nasce de novo e não quer crescer. A primeira motivação para crescimento, para você crescer, é você querer crescer. Na medida que você querer crescer, você vai poder então se fortalecer e amadurecer e poder refletir. E como refletir a imagem de Cristo. E como diz o tema da lição, da revista, do estudo, da temporada, do trimestre, crescimento e serviço do cristão. Então servir faz parte, é uma etapa do crescimento. Se você não servir, você não tem como crescer. Então isso significa, você tem que ter esse ciclo de vida, parte da sua vida, você tem que querer, desejar, buscar crescer espiritualmente, né? Então você foi destinado, o texto base de hoje, cresçamos em tudo, você foi destinado para crescer, você não foi destinado, não foi criado para ser um jabuti, acho que é jabuti, né, aquele nome, né, daquele animalzinho que bota a cabeça para dentro do casco, a tartaruga, eu acho, bota a cabeça no casco e ali ninguém toca, tá, intocável. Não, você é destinado, é projeto de Deus, é meta de Deus que você cresça e você deve buscar esse crescimento e que o Senhor Jesus lhe ajude, lhe dê o sustento para que você cresça saudável em nome de Jesus. Deus abençoe. 7 minutos de BD, que oportunidade. Amém.